Shrek foi o sucesso surpresa da DreamWorks de 2001. Com sua abordagem cômica e única aos contos de fadas, se você fosse criança, seria imediatamente atraído pela repulsa histérica do ogro Shrek e sua aventura com o burro falante para resgatar a princesa Fiona do castelo e levá-la até o Lord Farquaad. E se você fosse um adulto levando seu filho ao cinema, você gostava da história sátrica de conto de fadas, com suas piadas sutis e grosseiras contadas durante o filme. Esse deve ser o castelo do Lord Farquaad. É, o palácio. Será que ele está querendo compensar alguma coisa? A história em si foi vagamente baseada no livro infantil de mesmo nome, do autor William Steig, de 1990, mas os escritores do filme claramente obtiveram uma parte do licenciamento criativo com sua versão. O filme não só acabou sendo um grande sucesso de bilheteria, mas também tornou sua produtora, a DreamWorks, um nome familiar, além de alavancar a empresa financeiramente. Eles teriam várias outras franquias de animação, incluindo Madagascar e Kung Fu Panda, apenas para citar duas. Mas Shrek foi um filme que realmente se destacou de todos os outros lançados naquela época. Você não pensaria que uma história sobre um ogro assustador e nojento se apaixonando por uma princesa seria algo que atrairia as pessoas até o cinema. Porém, foi isso que realmente aconteceu. O filme se tornou um clássico e fez parte de nossa infância. Então, se Shrek foi um dos seus filmes favoritos de infância, assim como o meu, você definitivamente vai gostar de saber dessas 15 curiosidades e detalhes sobre o filme. Mas antes, peço que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Em qualquer produção de um filme de animação, tende a haver um longo processo em que um ou mais artistas criam sua própria arte conceitual de como acham que os personagens deveriam ser vistos. Eles normalmente chegam um por um e apresentam suas ideias à equipe. E então terão que decidir quem capturou melhor a essência dos personagens, e o mesmo aconteceu com a produção de Shrek. Na verdade, eles contrataram 4 artistas diferentes para o design de produção, e cada um deles enviou sua própria arte conceitual para o projeto. Um dos artistas foi Barry Jackson, e sua versão do Shrek era algo muito diferente do que vemos nos filmes. Ele parecia muito mais com um ogro assustador e nojento que é descrito no livro ilustrado de Shrek, em vez da versão humana que conhecemos nos filmes atuais. Claro, Shrek nos filmes ainda era bem nojento e não tinha aparência totalmente humana, mas ele ainda foi feito para ser um pouco mais identificável e engraçado, com características que são decididamente mais humanas. É sempre importante quando um filme consegue salvar uma produtora da extinção. É ainda mais importante quando o filme capaz de fazer isso é uma história cômica de conto de fadas para crianças. Mas Shrek fez exatamente isso porque foi um sucesso de bilheteria quando foi lançado em 2001 e acabou arrecadando quase 500 milhões de dólares em todo o mundo. E então, no final, salvou literalmente a empresa DreamWorks no aspecto financeiro, mas também os salvou ao criar uma imagem da DreamWorks Animation que lhes permitiu fazer filmes como Kung Fu Panda, Madagascar e Como Treinar o Seu Dragão. Isso fez com que as pessoas se aglomerassem para ver os novos filmes que iriam lançar, tudo isso por causa do nome Shrek. Todos esses filmes também se tornaram suas próprias franquias, o que por sua vez significava que também estavam rendendo muito dinheiro para a produtora. Os executivos da DreamWorks consideraram Tom Cruise e Leonardo DiCaprio para fazer o papel de Shrek, até que o papel foi oferecido ao ator Nicolas Cage. Cage disse que recusou o papel porque ele simplesmente não queria ser reconhecido por parecer um ogro verde e estranho. Porém, após refletir, Nicolas Cage percebeu que talvez ele devesse ter feito isso, ainda mais depois da repercussão mundial do filme. Você é bem mais gentil! As gatinhas adoram romantismo. Tá legal, já chega! Na primeira cena do filme, os animadores deixaram uma referência ao logo do estúdio de animação que desenvolveu Shrek, a DreamWorks. A lua crescente que aparece na porta do banheiro de Shrek lembra a identidade visual da companhia, que mostra um garoto pescando sentado em uma lua. Também nessa cena, que introduz Shrek, ele sai do banheiro ao som de All Star.
canção da banda Smash Mouth, que ficaria famosa por causa do filme. Há rumores de que a construção em comum de Shrek é baseada em uma pessoa da vida real, que foi boxeador na década de 1940. Conhecido como o anjo francês, Maurice Tillet tinha um distúrbio hormonal chamado acromegalia, que causava aumento do crescimento ósseo nas mãos, pés e rosto. Embora os produtores e animadores do filme nunca tenham confirmado nem negado Tillet como fonte de inspiração, a semelhança de Shrek com o boxeador é bastante estranha quando olhamos as fotos. No início do filme, quando os espectadores são apresentados ao burro, diversas outras criaturas de contos de fadas também aparecem, como os 3 ursos da história de Cachinhos Dourados, onde eles aparecem presos em uma jaula. Após essa aparição breve, a mamãe ursa acaba surgindo em outra cena do filme, mas de uma maneira bem sinistra. Ela foi morta e virou um tapete no quarto do cruel Lord Farquaad. Inicialmente, o filme seria um híbrido de live action e imagens geradas por computador. Após 1 ano e meio de estudos, um teste foi exibido e o resultado não agradou. De acordo com o produtor Jeffrey Katzenberg, ficou terrível, não funcionou e não ficou engraçado. Após o fracasso inicial, o estúdio fez uma parceria com a Pacific Data Imagens, empresa com um software de animação próprio que conseguiu tornar o filme inteiramente animado. Caso haja uma flecha na sua bunda! O quê? Ah, ora vejam só. Em 2002, o filme do Shrek foi o primeiro a receber o Oscar de melhor animação, categoria que até então não existia. Na época, Shrek concorreu com filmes que estavam em ascensão, como Monstros S.A. e Jimmy Neutron. Além disso, a produção também foi indicada à categoria de melhor roteiro adaptado na cerimônia. Shrek ganhou as crianças por ser mais um filme de aventura e com personagens divertidos, mas também chamou a atenção do público adulto, principalmente por conter piadas de teor inapropriados. Uma delas acontece depois que o Lord Farquaad escolhe Fiona como a princesa que deseja perseguir. Ele fica obcecado por ela. Em uma cena, enquanto estava deitado na cama tomando um martini, Farquaad chama o espelho mágico para lhe mostrar Fiona novamente. O espelho faz uma cara de enjoado, talvez saiba a atividade favorita do Lord antes de dormir. Farquaad fica olhando a imagem da Fiona, e então puxa o cobertor sobre sua virilha e começa a se mover um pouco antes de ele ajustá-lo, envergonhado. Bem, para uma criança isso não pode significar nada, mas para os adultos, claramente essa cena houve um significado. Os primeiros projetos mostram várias ideias diferentes sobre onde Shrek viveria. Isso incluía um depósito de lixo perto de um vilarejo chamado Wart Creek, e depois com seus pais, onde ele aparentemente guardava lixo e peixes podres em seu quarto. Isso realmente não teria funcionado com a história do ogro solitário e incompreendido. Então, felizmente, Shrek acabou morando em seu amado pântano. Normalmente, cometem-se erros ao fazer filmes. Sim, mesmo no mundo perfeccionista do cinema, eles ainda cometem erros, e muitas vezes isso pode passar despercebido pela produção do filme. Portanto, não é nada chocante que a mesma coisa tenha ocorrido durante a produção de Shrek. Este, porém, poderia ter tornado uma cena muito importante do filme um pouco confusa. A cena em questão é quando Shrek descobre todas as criaturas banidas dos contos de fadas em seu pântano. Ele grita a seguinte frase com todos eles: O quê? Estão fazendo no meu pântano? Mas na versão original do filme, eles perceberam tarde demais que a frase nunca havia sido lida por Michael Myers. Parece que eles se esqueceram de gravar de alguma forma. Então, o produtor Jeffrey acabou tendo que voar até Nova York, onde Myers estava atualmente, e fez com que ele lesse a frase no banco de trás de uma limusine. 2 anos antes da estreia de Shrek, um filme de ficção científica fez a cabeça de Hollywood e de cinéfilos do mundo todo. O filme em questão é Matrix de 1999. Na obra, dirigida pelas irmãs Lana e Lily, entre momentos com profundas implicações filosóficas, se encontra alguma das cenas de ação mais impressionantes da história do cinema. Os animadores de Shrek decidiram prestar uma homenagem ao filme.
A cena em que Fiona está lutando contra os homens de Robin Hood mostra uma manobra de luta igual a uma cena de Matrix, com ela congelando no ar enquanto a câmera faz um giro de 180 graus para que ela possa terminar o golpe. A DreamWorks já tinha encontrado seu ator para dublar Shrek e seu nome era Chris Farley. Farley começou a gravar o diálogo e, na verdade, quase terminou de gravá-lo. Porém, ele acabou morrendo tragicamente de overdose em 1997. Como ele não terminou a gravação, a versão de Farley foi impossível de lançar. Mas, após a morte dele, a produção recorreu ao ator Michael Myers para dublar Shrek. No entanto, Myers não queria simplesmente substituir o seu colega. Então, o ator pediu que o roteiro fosse completamente reescrito até que todos os vestígios da versão de Farley desaparecessem. A DreamWorks tinha investido muito dinheiro em Shrek. A quantia chegou no valor de 60 milhões de dólares, além dos custos de marketing. Você deve se perguntar se a aposta valeria a pena. É melhor acreditar que sim, pois o filme arrecadou 267 milhões só no mercado interno e 484 milhões em todo o mundo, além de que o filme pegou a 4ª colocação de maior bilheteria mundial no ano de 2001. Às vezes, os animadores usam inspirações da vida real para a aparência de um personagem. Segundo Raman Rui, supervisor de animação que desenhou o personagem, Fiona não se inspira em nenhuma pessoa específica, talvez seja por isso que demorou tanto para entendê-la. Aparentemente, 100 modelos de Fiona foram feitos antes que os diretores decidissem qual seria usado no filme. O vídeo chegou ao fim, mas se você gosta de saber curiosidade de filmes, você está no lugar certo. É só você se inscrever, ativar as notificações e deixar o like no vídeo. Assim, eu sei que vocês estão gostando do vídeo e me motiva a trazer mais conteúdo sobre isso.